Isaías, capítulo 42. Isaías 42, nós temos falado muito, ouviu o presbítero Wellington falando sobre as palavras de unção que nós temos liberadas sobre esse altar. E quero mais uma vez estar falando algo que Deus partilhou no meu coração essa tarde. Esses homens vieram de lá aqui falando de Bíblia, falaram tanta passagem, que eu falei, agora ficou difícil até ter uma para pregar, porque eles falaram tudo aqui. Isaías capítulo 42. Quem achou, coloque seus dois pés só mais um instante. Já vamos sentar, prometo não ser enfadonho. Ao meu irmão e irmã que está aqui nessa noite. Isaías 42. Depois, se puder, pode me dar mais um pouquinho de volume aqui, que eu estou com a voz bem baqueada mesmo. Eis aqui o meu servo. Eis aqui quem? A quem sustenho o meu eleito, a quem se apraz a minha alma. Pois o meu espírito sobre ele. Coloquei o quê, irmãos? Ele trará justiça aos gentios. Não clamará, não exaltará, nem fará ouvir a sua voz na praça. A cana trilhada não quebrará, e nem apagará o pavio que fumega. Com verdade trará justiça. Não se fará, não faltará, nem será quebrantado, até que ponha na terra a justiça, e as ilhas guardarão a sua lei. Pai, fale conosco. Esta oração que te peço nesta noite, nos dê a sua palavra. Use aqueles sonoplastas ali, Senhor, para a glória do seu nome. E assim o Senhor fazendo, eu vou dar-te a honra, a glória e o louvor para todos sempre. A igreja diz amém. Amém. Tomai os vossos assentos, dando glória que é de graça. A igreja aqui não cobra, né? Ontem eu estava ali no Texas e brinquei com os irmãos que eu ia ensinar para eles como é o comportamento da igreja RD Avivamento. A igreja RD Avivamento lá de Lourdes, quando ela recebe uma palavra, ela vibra, ela reage. Porque é gostoso quando você está num ambiente que tem liberdade de expressar aquilo que está sentindo. E eu tenho certeza que depois de um louvor de glória abençoado que nós tivemos aqui nessa noite, não tem ninguém sentindo tristeza, que está todo mundo alegre, cheio de Deus nesse lugar. Então, como a boca ela expressa do que o coração está cheio, eu vou esperar uns 32 glória a Deus aqui agora desse povo, porque se está cheio de Deus vai dar glória. Agora eu vou estar trazendo uma palavra que Deus pôs no meu coração, e dentro dessa mensagem você também vai vendo em que parte aí você está, você se encaixa. O texto que nós lemos é um texto muito importante, muito conhecido, porém eu acho que pouco pregado. Eu quase não vejo muitas pessoas pregando sobre esse texto de Isaías 42. Não sei, às vezes nos falta um pouco de entendimento para entender, é meio complexo, a profecia de Isaías, porque Isaías está falando de alguém que ainda não estava na terra, mas que viria. E ele está descrevendo um pouco as características deste que viria trazer juízo e justiça. E ele começa falando e vai um pouco de confronto com aquilo que as nossas expectativas têm quando se trata de um juiz, quando se trata de um rei, ou quando se trata de alguém que nós esperamos que venha para mudar a nossa história. Porque ele fala que ele vai trazer justiça, ele vai trazer juízo, porém ele não vai ficar se expondo muito nas praças, o forte dele não vai ser isso. Ele vai trazer justiça aos gentios, porém de uma forma diferente. E nós temos uma certa dificuldade em ver o Senhor trabalhar diferente. Nós temos uma certa dificuldade em ver o Senhor trabalhar na contramão daquilo que nós pensamos. Esse foi um dos motivos,
que os judeus rejeitaram esse que Isaías profetizou. Porque eles esperavam chegar um rei, alguém poderoso de posição, de título, de vestes, de vida financeira. E quando vem, e esse que o texto está falando, é claro, a igreja sabe que ele está falando de Jesus, amém, irmãos? O profeta Isaías é o profeta messiânico, que ele foi quem profetizou a vinda do Messias. E ele está falando aqui de Jesus. Só que as pessoas, elas, principalmente os judeus, muitos religiosos, esperavam ver um Jesus montado num cavalão branco, com uma coroa na cabeça, um cetro nas mãos, dizendo: você serve, você não serve. Porque a figura de um rei, ela era para poder, como Salomão, ele tinha que ter decisão, ele tinha que tomar uma posição diante de algumas situações. E na maioria, o rei, ele tinha decreto de morte para aqueles que falhavam, sim ou não? Se traísse o rei ou a confiança, como aconteceu com Amã, ele era enforcado. Porque o rei, para poder manter a sua posição e autoridade diante das pessoas e o respeito de quem lhe servia, ele tinha que se impor. Porque a autoridade do rei da terra, ela era constituída dentro daquele poder que ele tinha de falar e ser executado. Era dentro da sua palavra. O que o rei falava era irrevogável, virava decreto. Se o rei falava: rei, fulano traiu, fulano roubou, o que fazemos? O rei manda matar. Não tinha ninguém que conseguisse anular o decreto de um rei. Então eu entendo até, pastor Vanderlei, um dos motivos dos quais os judeus tiveram essa rejeição em aceitar esse Jesus, que não veio montado em um cavalo branco, que não nasceu num berço de ouro, que não esteve andando na terra com vestes reais, e nem muito menos com cetro, mas que andava a pé, nasceu em uma manjedoura, de uma família muito simples, não gostava muito de aparecer, e quando fazia milagres, pastor Patrick, ele falava assim: olha, vai e não conta para ninguém. Porque ele não tinha prazer, ele não tinha vaidade em expor aquilo que ele fazia. Porque até mesmo para Jesus, eu quero crer, estou conjecturando, aquilo, Jennifer, era a sua missão, sabe? Ele não fazia algo assim que, uau, o que eu fiz hoje, não. Ele já veio com essa missão. Aí me veio um Jesus que andava igual todo mundo, e a Bíblia diz isso, você lembra no Getsemane? Quando eles foram entregar ele para os soldados, aí eles perguntaram: e como vamos saber quem é? Porque ele se vestia igual. Jesus era muito parecido comigo e você. Quem entendeu? Jesus não tem por usurpação nenhuma de querer mostrar o seu poder nessa terra, até mesmo porque ele tinha a convicção de quem era. Muitas das vezes nós queremos ter uma voz de autoridade, muitas das vezes nós queremos falar com aquela arrogância, para manter a posição que temos, para atrair respeito. Jesus não. Ele conversava com cada um segundo as condições que eles tinham para entender a sua mensagem. Era muito simples Jesus. Ele não fazia questão de andar, e não fez questão de andar com vestes brancas para mostrar que era diferente. Não, ele andava igual. Porque o negócio não estava, evangelista Adriano, nas vestes que ele andava. O negócio estava na presença que ele carregava. Não importa muito as vestes que você se apresenta, o que aparenta diante do povo. O importante é eles perceber que você tem um comportamento diferente.
E ter um comportamento diferente não é querer ser melhor do que alguém. É um comportamento diferente a ponto de atrair a atenção dos ricos, pobres e dos sem nada. Então Jesus, ele andava assim, e ele chegou dessa forma, vestindo igual, falando igual. E olha, uma das coisas, para tu entender um pouco quem era esse que o Messias está falando, Jesus, ele andava mais, sabe com quem, pastor? Com o pastor Fabrício, pastor Thaís, com pescadores, homens leigos, sabe? Desculpa a fraqueza do vocabulário, fedendo odor de peixe. Caçava Jesus no meio dos pescadores e estava lá. E mesmo depois que tirou os pescadores e falou assim: olha, vinde a mim porque vos farei pescador de homem, de vez em quando ele ainda faz uma aventura de ir para o barco, sentar na proa do barco e pescar, e pregar para a galera que pescava. Eu só estou contando isso para você entender que Isaías, ele já havia profetizado que ele seria assim, simples. Porém, a simplicidade que nós temos, a humildade que nós carregamos ou demonstramos, isso não impeça as pessoas de ver a autoridade que está sobre nós. É porque às vezes pensamos que para ter autoridade tem que, o cara tem que levantar o nariz, o peito. E se for igual, não tem respeito. E não é verdade. As pessoas não te respeitam pelo tanto que você grita. As pessoas te respeitam por quando vê você falar e as coisas acontecer. As pessoas te respeitam porque vê que você não vive uma vida só de falácia, mas vive uma vida de testemunho. Você não só fala, você vive. As pessoas respeitam o que está sobre você, não é porque você é mais bonito que ninguém, porque anda mais bem vestido, porque está de terno e gravata, não. As pessoas respeitam porque por onde você passa, elas veem milagre acontecer. Ela sente a presença que tu carrega. Quando você chega, o ambiente é mudado, ele é transformado. Quando você chega, o Espírito Santo toma conta. Aí as pessoas começam a falar assim: olha, aquele ali é diferente. Então por onde Jesus passava, a multidão queria estar junto. Mas ele não é parecido? Ele é até parecido no corpo físico, ele é parecido na aparência, ele parece muito com as vestes. Porém, ele tem algo diferente. Quando ele abre a boca, os meus ossos tremem, Satanás vai embora, a cura chega, milagres acontecem. Aleluia! Por onde ele passa, as pessoas percebem que ele não é comum. Mas o que eu quero dizer é que Jesus não era só comum, missionário francês, porque ele tinha poder e autoridade e o Espírito sobre ele. Não. Eu quero falar hoje da diferença que esse Jesus tem de mim e de você, quando ele se deparava com situações que outros reis no lugar dele dava decreto de morte, mas ele dava decreto de vida. Eu quero falar para você a diferença que Jesus tinha. E apesar de ser Deus, a Bíblia vai dizer que ele não teve por usurpação de ser igual a Deus. Desceu na terra, se vestiu como homem, andou como homem, viveu como homem. A única diferença que ele teve é que o homem falava assim: para mim você não serve. E esse Jesus veio para dizer: para mim você vale a pena eu descer aqui. Para mim valeu a pena te encontrar. Para mim você não está sendo jogado ou lançado fora. Aí o profeta Isaías, ele vai dizer: esse não vai querer muito, ele não vai querer os holofotes das pessoas. Porém, nos bastidores, ele vai passar curando cego, levantando aleijado, ele vai passar ressuscitando, ele vai passar pregando o evangelho do reino. E Jesus chega na terra. Alguns anos depois, quero que 750 anos depois da mensagem da profecia de Isaías, Jesus desce. E ele começa a fazer algo que nenhum rei antes dele fizera. Ele começa a andar diferente. Ele começa a agir diferente. Aí a Bíblia vai dizer que esse que tem o meu espírito quando vier, e ele passar por um canavial,
e vê uma cana trilhada, ele não vai arrancar. Esse, quando vier, ele é tão diferente que quando ele vê algo que não serve mais, ele tem poder de reconstruir. Por isso que esse rei, quando vier, ele não vai agir igual os outros reis agiam. Porque os outros reis tinham poder de decreto na palavra para decidir, mas não tinha poder para restaurar. Esse tem algo a mais. Esse não é um rei comum. Esse não é um rei comum. Ele não tem vestes na terra e nem tem coroa na sua cabeça. Porém ele tem um poder extraordinário, que é onde ele coloca as mãos, restituição acontece. Está entendendo? Esse, quando vier, que vier uma cana trilhada, ele não arrancará. Mas todavia ele fará juízo. Mas todavia ele fará juízo. Eu fui querer estudar um pouco sobre o que é uma cana trilhada e porque o profeta Isaías vai falar que esse missionária Cláudia faria juízo àquela situação, faria justiça àquela situação. Aí eu fui estudar, pastor Vanderlei. O senhor que é lá do campo, que no meio do canavial, principalmente lá do lado do Nordeste, fora da Bahia, onde tu veio, tem muitos ventos. E os ventos são tão fortes que eles arrancam as canas dos canaviais e lançam elas no meio do caminho, na trilha. Aí o agricultor, quando ele passa limpando o canavial, ele pega, você também conhece, aquelas canas deitadas ou trilhadas no meio do caminho, por conta dos ventos que recebeu, ele arranca, corta e lança fora. Por quê, pastor? Porque a cana trilhada, ela foi arrancada. Então, além dela não produzir, ela tem o poder de fazer a terra infrutífera. Aonde essa cana cai e ela fica amontoando, a terra não produz. Então o agricultor vem limpando e arrancando as canas trilhadas para não atrapalhar o crescimento das outras. O que Isaías está dizendo é que esse Jesus, quando ele entrar num canavial chamado igreja, e ele começar a passar, e ele começar a ver canas trilhadas por conta dos ventos, porque na verdade nós vivemos um tempo de tanta ventania na eura para cima da nossa vida, que tem hora que nós falamos assim: somos a palmeira, pastor, nós enverga mas não quebra. Mas tem hora que a gente chega a deitar. Aí ele está dizendo, quando esse Jesus passar no meio do canavial e ver uma cana trilhada por conta do vento, ele vai fazer justiça. Ele tem o poder, ele vai pegar o cajado, vai pegar a cana e vai colocar ela de pé de novo, porque ele veio para isso. Ele veio para isso. Pastor, eu quero entender melhor. Eu não sei o que o mundo fez contigo, eu não sei o que Satanás tramou contra a tua casa, contra a tua vida, contra o teu ministério. Talvez tu entrou aqui hoje sentindo uma cana lançada fora. Eu vim dizer que o grandão chegou na casa. Vai levantar a cana nessa noite. O meu Jesus vai levantar canas nesse lugar. Sabe por quê, irmãos? Porque esse Jesus é justo. Esse Jesus sabe. Tu não tomou porque quis, tu não caiu porque desejou. Eu não importa. Aí ele vai dizer: ó Satanás, eu sei que tu tramou, eu sei que tu até pisou, mas essa cana volta hoje. Essa cana volta hoje. Para o agricultor da terra, a cana vai atrapalhar a produção das outras, o desenvolvimento. Aí Jesus vai falar assim: olha, só que eu penso diferente. No meu reino, ninguém é lançado fora. No meu reino, eu não vim para lançar fora, eu vim para colocar para dentro. No meu reino, eu vim dizer
que quem tem o poder de fazer a terra produzir sou eu. No meu reino, eu ouvi dizer que por mais que você foi trilhado por conta dos ventos e lançado fora, e entrou achando assim: meu ministério agora acabou, eu não aguento mais, eu não suporto mais. Senhor, o Senhor não sabe quantos ventos, foi tantos ataques, que eu não consegui permanecer de pé. Aí Jesus vai entrar nessa situação hoje. Só quem quer levanta a mão, vem comigo e dá glória. Eu estou profetizando que o meu Jesus vai entrar nessa situação nessa noite, e Ele vai dizer só: deixa comigo, porque o homem da terra não tem poder, mas eu tenho todo o poder. Jesus vai levantar a pessoa nessa noite. O Senhor me trouxe esse lugar para dizer para você: sai da frente, Satanás, estou levantando o profeta. Eu estou sentindo a graça dele nesse lugar. Eu estou sentindo a presença dele no nosso meio nessa noite. Para cabra. Sabe por que mota? Sabe por que mota? Porque para o homem da terra, quando tu falha, não serve mais. Porque para o homem da terra, pastor Thaís, quando tu erra, tu não serve mais. Tira ele, está atrapalhando o crescimento. Lança fora. Para que tu quer uma assim na igreja? Manda embora. Lança fora. Tá vendo que deu uma esfriada? Tá vendo que ele deu uma caída? Tá vendo que ela não roda mais como antes? Só tá vendo que o negócio dela agora é só lamentar? E a verdade, só lamentamos. Porque fala para mim, qual de nós que estamos aqui nesse altar, que uma vez tombado, vamos abrir a boca a não ser para lamentar? Qual de nós que já provamos um dia a ventania do Espírito assoprando o nosso canavial? A gente tombou e está vendo todas as outras assim, ó, balançando no meio da presença. Aí tu olha: Jesus, tem tanta gente na igreja sentindo a tua graça, tem tanta gente sentindo a tua unção. O pastor está pregando sobre unção, pregando sobre poder. Tem tanta gente no sapatinho. E por que eu estou tão fria? E por que eu estou tão abatida? Aí eu vim dizer: porque Jesus te deu tempo. Sabe por quê? Porque Ele desceu na casa hoje, está dizendo: olha, chegou a tua hora, chegou o teu momento. Chegou o dia. É hoje, é o dia do renovo. É hoje, é o dia da restauração. É hoje, é o dia da graça. Deus tem uma palavra para tu essa noite. Os meus escolhidos de maneira nenhuma os lançarei fora. Para a sua barandara sai. É difícil. É por isso que Isaías está dizendo assim: olha, esse rei é diferente. Esse rei tem poder de fazer o que os outros reis da terra nenhum faz. Esse é diferente. O poder dele não está na coroa. O poder dele não está no cedro. O poder dele está sabe aonde? No meu espírito que desceu sobre ele. A Bíblia vai dizer que ele disse: o Espírito do Senhor, Ele me ungiu. Sabe o que esse rei veio fazer? Sabe o que Isaías está dizendo? Esse rei veio libertar os cativos. Esse rei veio libertar os oprimidos. Esse rei veio curar os enfermos. É por isso que ele é diferente. É por isso que ele é diferente. Ele tem um poder que tu não tem. Tu só tem poder de mandar embora. Ele tem poder de trazer pra dentro. Tu só tem poder de pisar e matar. Ele tem poder de restaurar. Já imaginou um Jesus igual, vestido de saco de pano ou de linho, sandalhona, as alparcas de couro amarrado, pé cheio de terra, parecendo Nó de Valadares, na época que não tinha asfalto, chegando no meio da multidão, todo mundo ó, capengando. Ô cego, seu lugar é aí. Não tem lugar para você no nosso meio. Não tem lugar para você, porque tu é deficiente. E tu sabe que os judeus, quando tinha alguém deficiente na casa, na família,
Eles olhavam, sabe como, pastor? Como amaldiçoado. Aí eles estão dizendo, para nós não serve. Mas esse Jesus, ele veio para quebrar a maldição. Esse Jesus, ele anda de chinela havaiana. Esse Jesus anda de roupa igual. Esse Jesus fala igual. O pezão cheio de terra, mas o poder é diferenciado. Para calamar. O poder é extraordinário. Se tu encontrar com esse Jesus, talvez tu não vai saber que é ele. Se tu olhar e ver a tua aparência, vai julgar como os judeus. Não é. Mas quando tu vê o comportamento, é a unção que está sobre, aí tu vai falar, é verdade. Verdadeiramente esse é o Filho do Deus vivo. Esse é o Filho do Deus vivo. Só ele tem poder para ressuscitar. Está entendendo o que Isaías está dizendo? Está entendendo o que o profeta Isaías estava profetizando? Olha pra cá, sabe o que é mais bonito nisso, Valério? É que apesar de ter poder para fazer tudo isso, ele não quer ser reconhecido por ninguém. Olha pra cá. Os judeus esperavam o rei dos reis vir para falar nas grandes sinagogas. Aí Isaías vai contrariar e vai falar assim, ele não vai falar nem praça. Ele não veio para aparecer. Ele veio para fazer a missão que foi dada. Uma coisa é tu fazer a missão e Deus te honrar. Outra coisa é tu querer fazer a missão para aparecer dentro dela. Ele não precisa. Ele não precisa. Ele não precisa. Esse missionário, ele não está nem aí se vai ter o cartaz, a foto dele no cartaz. Não, ele não quer. Esse missionário não está nem aí se ele vai ser chamado para os grandes congressos. Ele não quer saber. Ele veio para pregar no deserto. Ele veio para salvar. Ele veio para onde ninguém quer ir. Essa é a diferença. Essa é a diferença. Não compara o nosso Jesus com essa raça de hoje. A Bíblia diz que ele curava, paralíticos andava. E sabe o que ele falava aí? Caladinho, não fala pra ninguém. Não fala pra ninguém. E o outro tá gritando, vem, eu posso te seguir, pode, mas caladinho. Aí eles perguntavam, quem foi que te curou desse tornozelo atrofiado? Aí, rapaz, tu acredita que nem o nome ele me deu? Tu acredita que nem o nome ele me deu? Ele não fez questão de falar quem era. Ele não fez questão de falar quem era. Ele só fez o que veio para fazer. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa. Tu não precisa de fazer questão de falar e dar testemunho. Eu orei, Jesus curou. Eu orei, ressuscitou. Não faça a sua missão. Seja mais bonito, faça a missão. Isaías está falando assim, olha, não se iluda. Fique iludido, achando que vai vir um cara bonitão, dos olhos verdes, chegou quem? O rei dos reis. Não se iluda, ele não é assim. Ele tem uma humildade tão extraordinária que a palavra vai escrever que ele não tinha beleza nem formosura. E o castigo que nos traz a paz já estava sobre ele. Mas olha o que continua, pastor Vanderlei. Olha o que continua. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Não tinha beleza nem formosura, mas por suas pisaduras nós somos curados. Pelas suas pisaduras nós somos curados. Pelas suas pisaduras, não é nem pela tua fala, não é pela tua aparência, é pelas pisaduras. Nós somos sarados, nós somos sarados. Aonde ele passava, ele sarava. Aonde ele pisava, ele sarava. Fala pra esse irmão que está do seu lado, ô cana trilhada. Fala pra ele, ô cana trilhada. Entrou um Jesus na casa hoje que tem poder de restaurar. Tu vai sair cheio desse lugar. Eu vim dizer que nesse céu tem lugar para você. Eu vim dizer que nesse reino tem lugar para você. Não importa o que falar lá fora, nesse reino tem lugar.
acepção de pessoas. Ele faz acepção de atitude. Tem uma atitude nessa noite de reconhecer a tua necessidade dele. Tu vai ver ele descer nessa casa hoje. Milagres acontecer, tu vai ver ele descer nessa casa hoje. Restauração. Imagina, Vitória, o nosso Jesus andando no canavial, com o cajado na mão. Ele não tinha cetro, ele tinha cajado. Ele não tinha cetro, era cajado. Aonde viu uma cana trilhando, levanta. Chegou o tempo, levanta. Eu não quero saber se falar de ti, levanta. Eu não quero saber se tentar te matar. Eu vivo a tua vida. Levanta, levanta, levanta. Uma bacana, levanta. É por isso que ele é diferente. É por isso, pastor Vanderlei, ele não veio só para julgar causas, não. Ele não veio, presbítero, só para julgar causas. Ele veio para trazer solução. Julgar causas é para juiz. Ele vem para resolver problema. Quantos tem problemas aqui nessa noite para entregar na mão desse rei? Quantos tem problemas aqui nessa noite para entregar na mão desse rei? Escuta. Muito tempo as canas estavam lá, ó. É até bonito você passar no canavial e ver os ventos assoprando. Quando a brisa é leve, né? As canas assim. Aí tu vai olhando, andando de carro e olhando aquela paisagem. E lá no lado da Bahia tem aquele canavial que some na vista, né? Aí tu olha assim. Aí tu fica encantado com a beleza daquilo. Assim nós somos. Assim nós somos, como um canavial para Ele. O problema que nós não entendemos é que o Satanás fica assim: tá recebendo o vento do Espírito, né? Tá cantando no glória, sapatinho rodando, ministrando louvor e a igreja recebendo, vai ver. Tô preparando um aí. Aí o diabo vem. Vai na torceira da cana. Canta agora. Adora agora. Aí a cana que estava aqui, ó, recebendo o vento do Espírito. Profetiza agora. Cadê aquela graça? Onde está aquela unção? Estava recebendo vento do Espírito? Fala agora, onde está esse vento? Fala agora. Acabou. Essa nunca mais me atormenta. Essa nunca mais me faz perder noite de sono. Caço glória a Deus dela na igreja, mas você vai ver se vai ter. Foi só uma fofoquinha que eu arrumei já. Que às vezes a pisada do diabo é isso. Eu não sei se a igreja está entendendo, mas às vezes a pisada do diabo é isso. Acho que o Carioca falou ali hoje. Nós esquecemos que estamos no meio do canavial e começamos a falar um do outro. É o diabo, ó. Eu vou derrubar essa aqui também. E ele vai deitando cana. Aí Isaías está dizendo assim, ó: pode deitar à vontade. Olha o que Isaías está falando. Olha o que Isaías está falando. Pode ir quebrando cana à vontade. Vai moendo. E tem hora que eu até deixo. Porque tem cana que ele precisa levar uns tombinhos de vez em quando para entender que apesar de receber o vento que o Espírito dá, é cana. E ele vai deixando, vai trilhando. E o encapetado vai trilhando. E arma laço para um e arma laço para outro. Aí Isaías vai falar assim: olha, só que tem uma coisa. Quando ele vier, passar nesse canavial, ele não vai vir só para levantar a cana. Ele vai vir para fazer justiça. Fala que esse irmão me trata bem hoje, porque o justiceiro chamado Jesus pode entrar na casa aqui. Me trata bem hoje, porque a justiça de Deus, a do homem falha, a dele não. Aí você está dizendo, ele vai vir para quem que ele vai vir? Para
levantar a cana, vai levantar a cana, mas também vai trazer juízo e justiça. Sai da frente de Satanás. Na minha noiva tu não toca, me pertence, me pertence. Sabe o que ele está dizendo? Não há contra a casa de Jacó encantamento, nenhuma ferramenta forjada contra a tua vida vai prosperar, diz o Senhor dos Exércitos. Está pensando que o diabo, que Deus, ele vai ver o diabo fica pisando na sua, ele vai ficar quieto? Tu é a menina dos meus olhos, ó. Quem tocar em ti, toca em mim. Eu só estou deixando, porque eu deixei escrito lá em Eclesiastes 3, que para tudo tem um tempo. Até para mim tratar com Satanás contra a sua vida tem um tempo. Acalma o coração, acalma o coração, que eu estou descendo com uma palavra de juízo. Abaraça, Uraman, Candoia, Sora, Baraueré. Acalma o teu coração. Como é que fala da lamparina? Ele vê uma cana trilhada, ele não vai arrancar, ele vai restaurar. Aí o profeta continua dizendo assim: e se ele vê um pavio fumegando, só fumacinha, ele não vai apagar. Se ele vê um paviozinho sabe, fumegando, sabe? Que a fumacinha, sabe? Antes era uma tocha, mas agora é só um paviozinho. Ele não vai chegar igual Satanás. Já viu? Tem gente, eu já vi isso. Isso é do cão. Tem tanta inveja, tem gente tão encapetada, ele tem tanta inveja de você, que aí tu faz um aniversário e vai cantar o parabéns. Ô moço, eu já vi, é sério, acontecer isso. A pessoa nunca teve uma festa e ela está indignada porque fizeram um bolinho para você e colocaram uma velhinha. Não é nem o número da sua idade, é uma velhinha simples de madeirinha. Aí na hora de soprar, agora vamos cantar parabéns, sopra a vela, o encapetado vai. Sabe o que Isaías está dizendo? Esse Jesus é diferente. Ele não vai terminar de te apagar. Sabe por que ele não vai terminar de apagar? Porque ele tem o que te incendeia. Eu vou falar de novo. Ele tem o que faz você produzir fogo. Estou sentindo ele aqui. Olha pra cá. Eu tenho que encerrar. As pessoas nos vê baqueado com as lutas, quer terminar de derribar. E as pessoas nos vê só com aquela chamazinha, em vez de injetar em nós palavras que nos entusiasmam, que nos levanta, sabe? Que nos impulsiona a viver o que Deus tem. Não, eles têm que aquela palavrinha assim. Do jeito que tu está pensando não vai dar. Dessa maneira que tu está vindo para cá para brigar, não vai funcionar. Aqui os levantes é grande. Tu não sabe onde está mexendo. Porque você só pode dar o que tu tem. Aonde o sentimento é de morte, só libera a palavra de morte. Mas aonde o sentimento é de vida eterna, aonde o sentimento é convencido que maior é aquele que está em nós, ele não tem medo da situação, ele não tem medo de momento, ele não tem medo do que fala ou pensa. Ele libera a palavra e fala: recebe. Recebe o que eu tenho, porque o que eu tenho eu te dou. Não foi pregado terça-feira? Pedro e João entrando no templo para adorar. Aí estava lá o coxo, é isso mesmo? Aí ele chega: ei, olha para mim.
Eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu vim trazer. Levanta, 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 levanta e anda. O que eu tenho eu te dou, porque você só pode dar o que tem. Eu passei por uma situação agora esse final de semana. Acho que eu posso contar, não vou falar detalhe. Mas nós estamos com uma obra linda lá no Texas, graças a Deus, Deus operando maravilha. Aí eu fui convidado para um café, na casa de uma pessoa lá. Quando eu estava na casa da varoa que me recebeu, o Espírito Santo falou comigo assim: tu vai lá, mas a palavra que eu tenho para ti não está na boca dele. Eu falei: dele quem, Jesus? Aí ele falou: quem? Ele falou: está na boca dela. E eu fiquei sem entender. Comentei com o Adriano, com os meninos, vamos embora. Chego lá na casa, tomando um café. Tinha lá um pastor que vive lá há uns 30 anos. E ele tinha uma igreja, essa igreja fechou. Aí no momento do café ele começou a falar assim: pastor, o senhor está vindo para aqui, eu não quero parecer ser presunçoso, mas eu quero te falar algo. Aqui no Texas não é Newark não. Aqui a potestade é renha. Aqui os principados que predominam aqui, mata pastor, mata igreja, mata tudo. Aqui, se o senhor ir nessa visão que o senhor está tendo, não vai dar em nada. Se o senhor não criar estratégia, ter um plano de trabalho, as coisas não vão funcionar. Tem que ter estratégia. O senhor vai ter que fazer culto para brasileiro, hispano e americano. Senão a igreja não vai. Não cresce, não desenvolve. E foi falando um monte de coisa. Aquilo foi nos diminuindo da mesa e nós fomos sucumbindo com aquela palavra. Porque talvez a pessoa não falou nem por maldade, mas as palavras que liberava eram tanto de morte, que a gente teve uma hora que eu comecei a sentir essa baqueada. Eu fui encolhendo a mesa. Falei: Satanás. Falei: Jesus. E eu no pensamento eu falava: Jesus, que cão é esse? Está querendo turbar minha fé, demônio? Eu estou lá na mesa. Aí eu falei: Adriano, corta metade desse queijo e passa gelatina. Eu pegava aquele rabo e ele falando, e ia falando, sério. Se não tiver uma estratégia, e outra coisa, o povo aqui é um povo bem financeiramente, eles não aceitam qualquer palavrinha não. E se quer fazer algo, pregar para brasileiro, vai pregar onde? É Brasil. Rapaz, aí eu fiquei ouvindo tudo, olhava para o Adriano, olhava para o pastor Nerlei, estava lá. O Adriano estava assim, correndo a minha Deus. O Adriano assim: usa meu pastor Jesus, tem misericórdia, nós sair daqui desse jeito, até lá vai ser afetado. E eu peguei, levantei, o Adriano olhou, levantou assim, eu falei: eu vou no banheiro. Irmãos, eu senti uma pontada no peito tão forte, que eu achei que eu ia morrer na mesa. Aí eu coloquei a mão, falei: está repreendido. Levantei. Aí eu fui no banheiro. Cheguei no banheiro, olhei no espelho. O Espírito Santo falou comigo assim: que eu disse para ti lá na sua casa, que a palavra que eu tenho estava na boca dela. Eu voltei gigante. Sentei na mesa. E ele falando. Sentei na mesa e falei assim: pastor, sou muito grato pelos seus conselhos, tá? Pode deixar que nós vamos ter uma estratégia boa para esse cenário aí que o senhor está falando. Mas o senhor pode me falar qual foi a estratégia? Quantos anos o senhor tem aqui? Aí ele: 30. Qual foi a estratégia que o senhor usou mesmo? Para mim não usar mesmo. Porque se não deu certo aí, não vai dar certo aqui também. Se a estratégia que tu tem não serviu para você, quer aplicar na minha vida? Se na visão que tu tem, que parece ser uma visão extraordinária, não funcionou, na visão pequenininha do pastor vai funcionar? Aí começamos a conversar e eu comecei a falar para ele: pastor, diferente do senhor quando abriu a igreja com 40 pessoas, quando eu abri a nossa que está lá em Newark, só tinha eu e a minha esposa e meus 2 filhos.
E Deus me deu uma vara, um anzol, e eu ia para a rua e pescava peixe por peixe. Às vezes eu pegava um lambarizinho e ficava todo feliz. Eita glória! Subia e botava ele dentro da igreja. Jogava a rede. Jogava, não é rede não, era anzol. Eu jogava na vara e via Tinha hora, pastor, que eu levantava a vara assim e via aquele peixão. Eu falei, eita glória, esse vai ficar comigo. Quando eu levava a mão que eu segurava, ele escapava, caía no rio de novo e ia embora. Eu fui reclamar com Jesus, ele falou comigo assim, filho, durante 3 anos eu não vou te dar credibilidade com ninguém. Se contenta com esses que vai vir no anzolzinho de vez em quando. Sabe o que eu quero falar para o senhor, pastor? Eu não vim para esse estado para abrir empresa, não. Eu vim abrir igreja. E se Deus me trouxe aqui nessa cidade para ganhar 5 almas, para cumprir o propósito que Ele me trouxe, eu vou pregar e vou ganhar 5. Agora eu quero falar uma coisa para o senhor. Sabe o que faz a diferença no nosso ministério? Não é as estratégias que nós temos, é a presença que nós carregamos. Vai lá na minha igreja, pastor, só vai sair de lá cheio, 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 até a tampa. Porque a presença lá está tão forte que nós estamos espalhando para as terras fora. Sabe qual vai ser a estratégia que nós vamos usar nessa cidade, pastor? Trazer a presença do Senhor, porque aonde ela chega, Satanás vai embora. A única coisa que eu preciso na minha vida é a presença dEle, é a presença dEle. Eu só preciso da companhia dEle. Quando eu estava falando, a Miriam falou assim, tremendo, começou a chorar. Falou assim, pastor, deixa eu falar uma coisa. Eu falei, fala minha filha, fala. Ela começou a chorar e falando mistério. Eu falei, vai, libera. Eu sou fruto desse ministério. Eu entrei uma cana trilhada, massagada, rabaraia, somarrácia. Deus me restaurou. Ô pastor, eu vou te falar uma coisa. Tu não sabe o poder que tem sobre a vida desses pastores. A minha vida do meu esposo foi transformada naquela cidade. Nós ficamos 3 anos aqui sem ter a igreja e a nossa chama permaneceu acesa. De repente o Espírito tomou a mesa. Eu entrei falando de novo e nós começamos a sentir aquela presença na mesa, irmãos. Eu falei, Jesus, agora o Senhor usa e libera a palavra que ela tinha. A mulher levantou, tomou a frente e falou assim, pastor, Deus me deu uma palavra assim. Eu falei, então conta, minha filha, eu estou aqui para ouvir. O Senhor me mostrou o Senhor com um arco nas mãos e lançando flecha. O Senhor está dizendo que o Senhor vai ter tanta gente, é tanto obreiro, é tanta obra que vai produzir, que até lugares que o Senhor não vai, o Senhor vai mandar obreiros para lá. Urabacana. Aí eu falei assim, ainda não basta. Aí nós foi crescendo agora. Agora foi a nossa vez de crescer. E o Adriano começou a falar mistério, e o Fabrício. Aí ela virou para o pastor Vanderlei e começou a profetizar para a vida dele. E esse homem foi tomado naquela mesa, uma glória. De repente eu olhava para ele. O coitado do pastor estava vermelho, da cor dessa cadeira. A careca dele vermelhava, ele ficava. E ele ficava, aí nós crescemos, ficamos. Aí eu falei, Jesus, agora para confirmar que a presença do Senhor está nesse lugar, o Senhor vai usar ele. Irmãos, ele abriu a boca e falou assim, bem, eu estou ouvindo uma voz aqui. Deus está mandando dizer para o Senhor, pastor Wellington, que o teu ministério vai fluir como rios de águas. E vai entrar em favelas, vai entrar em estados, vai entrar em cidade. Ele começou a profetizar a bênção. A palavra que era de morte caiu por terra, porque Deus tomou a direção. Urabandana abraçando, vai sair. Urabacana abraçando, abacana. Eu vinha fluindo assim da vida do Senhor, como um rio de águas vivas. Eu não sei o que vai acontecer. Deus me mostrou um hospital gigante. Eu acho que Deus vai te levar lá e um milagre extraordinário vai acontecer. Eu comecei a falar mistério. Ele foi tomado pelaquela glória, todo mundo da casa. E depois eu sentei e falei assim, pastor, eu quero que vocês orem por. Aí eu ajoelhei no chão. Eu ajoelhei no chão. Falei, pastor, ora por mim. Porque Deus tinha me falado que a palavra estava contigo. Ela começou a falar mistério, começou a chorar. E ele também, ele é um homem de Deus. É um homem de Deus. É porque às vezes a gente não vigia. Olha para esse irmão que está do seu lado aí. É uma bênção, olha para ele, olha para ela. Na verdade, nem ele nem ela não quer te matar não.
É porque às vezes a gente não vigia, aí faz igual Pedro. Senhor, ninguém toca em ti, aí sai para trás de mim, Satanás. Você não vai pedir a minha missão. Mas era Pedro, era discípulo. Mas naquele momento foi tomado por uma voz que não era dele. Bati os joelhos e começaram a orar. Quando ela começou a orar, falando em mistérios, ela cutucou ele assim: o Senhor está mandando você entregar a chave dessa cidade nas mãos do pastor. Ele falando em mistério assim, pegou a minha mão, começou falando mistério, entregou a chave, olhou para ela e falou assim: e o Senhor me mostra que está vestindo ele com veste de reis. Eu vejo pedras sobre a sua cabeça, pedras nas tuas vestes, pedras nos teus pés. Vai ser tanta igreja, é tanto ministério que Deus vai fazer. A Baracaia, sabe o que eu disse para ele? Eu levantei, abracei ele e falei: pastor, o Senhor vai ser muito útil para mim no meu ministério. Nós ainda vamos andar muito tempo juntos. Eu não sei se na mesma igreja, mas na mesma visão e no mesmo propósito. Porque Deus nos levantou para mudar. Deus nos levantou para influenciar. Deus nos levantou para restaurar. Ele tomou posse, recebeu, saímos todo mundo cheio. Para encerrar esse Jesus, eu parei aqui. Se ele vê um pavio fumegando, o pavio fumegando é aquela lamparina que a gente usava lá na roça, aquele candeeiro, que quando o azeite ou o querosene vai acabando, aí fica só o pano. E aquele pano fica liberando aquele foguinho, sabe? E a fumaça, começa a sair aquela fumaça preta. E ele fica com coisa que vai apagar, mas não apaga, né? Sabe? Aquele foguinho. Presta atenção em mim aqui. Sabe por que fica assim? Porque o que faz o pano, o candeeiro, é o Senhor. O pano é eu e você. O que faz o pano pegar fogo é o azeite que o candeeiro recebe. Vou falar de novo. Falar de novo. Quando Isaías está falando assim, esse que está vindo aí, quando ele vê um pavio fumegando, ele não vai apagar. Ele está dizendo, ele vai deitar azeite. Ele está cheio, ele está cheio. Vem comigo, meu filho, ele está cheio. Esse está cheio, esse está cheio. Esse quando vier, ele vai deitar azeite. Sabe por quê? Porque ele tem azeite para dar. Para me encerrar, olha aqui. O pano, quando ele perde o azeite, ele também perde a força. O pavio, quando perde o azeite, ele perde a força. Porque ele queimou tudo que tinha. Era aquela época, avó. Vinha para a igreja todo dia que tivesse culto. Profetizava tudo que Deus mandava. Pregava todas as revelações que Deus dava. Mas só foi tirando. E o azeite foi acabando. Aí começou um tempo que já não tinha mais azeite. Aí começou a queimar o pano. Aí ao invés de produzir aquele fogo bonito, porque o candeeiro ele produz um fogo cheio de cores. É azul, vermelho, amarelo. É aquela coisa linda. E clareia bem. Mas quando está só o pano, ele tenta produzir, só sai o foguinho e mais fumaça do que fogo. Quantos de nós que estamos aqui hoje, que demos na obra de Deus no ministério tudo que tínhamos? Você entregou no altar tudo que tinha. Está errado isso, pastor? Não. O errado é que você não repôs as energias. É porque às vezes nós vamos queimando a lenha que temos e esquecemos que precisamos recarregá-las, as nossas energias. Aí nós vamos perdendo as nossas forças. Aí as pessoas olham e não te vê mais com aquela força que tinha. As pessoas não conseguem ver mais aquele poder, aquele brilho que tu tinha. Sabe por quê? Porque tu queimou tudo que tinha. Continua sendo um candeeiro. Continua sendo um pano.
que é usado para clarear, porém sem força. Perdeu expectativas, se frustrou com muitas coisas. Isaías está dizendo assim: mas esse Jesus, quando vier, Ele não vai terminar de te apagar. Ele tem uma palavra para você que entrou aqui hoje. O meu poder se aperfeiçoa nessa tua fraqueza. Você não entendeu? Eu estou dizendo que Jesus, Ele vai deitar forças em pavios que estão fumegando aqui nessa noite. Se tu quiser, tu não vai sair daqui fumegando só nessa noite. Tu vai sair daqui produzindo fogo e calor do Espírito Santo. Eu estava falando do Texas. Acabamos a conversa, tivemos um culto. E eu gosto de ser confrontado, desafiado. Porque quando eu sou desafiado, eu entrego tudo que eu tenho, mas eu não aceito. Uma vez na igreja lá, eu cheguei um dia meio cansado, e a vigília não foi da forma que ele estava acostumado a ver o pastor. Aí uma irmã falou assim: pastor, estou sentindo que o senhor está perdendo aquela unção, viu? O senhor não tem mais aquela essência que tinha. O senhor pegava no microfone, a igreja virava. Eu olhei para ela assim, no pensamento falei: sai para lá, Satanás. Mas eu peguei aquela palavra para mim. Falei: linda, sexta-feira, se depender de mim, Jesus vai quebrar aquela igreja toda. Eu cheguei na sexta-feira, parece que eu só ouvi aquela palavra: o senhor perdeu a essência, o senhor perdeu fogo, o senhor perdeu a unção. Quando eu fui para frente da igreja, falei assim: vamos fazer o circo? Vamos. Aí eu já peguei o microfone e falei: irmãos, os céus estão abertos nesse lugar. Deus vai derramar uma cachoeira de chuva, de poder e unção, que não vai ter um crente que vai sair dessa casa hoje sem ser cheio e tomado dessa glória. Quando eu comecei a profetizar, o povo começou a receber aquela presença. Aquela vigília pegou fogo. A irmãzinha chegou para mim: pastor, foi renovada as forças. Eu falei: porque Ele tem poder, Ele não apaga o pavio que fumega. Ele Ele não assopra para apagar, Ele deita a sede. Chegamos lá no Texas. Eu tinha que pregar à noite. Sabe qual foi a palavra que Deus me deu? Para esse tempo, eu não estou levantando sacerdote, eu estou levantando profeta. Se o povo aqui não tem fé, o sacerdote, ele recebe a oração do povo e levava para Deus. Se eles não oram, não tem esperança, não creem mais nada, não tem fé de mais nada, o que o sacerdote vai fazer? Então agora, ô Ezequiel, por isso eu não te permiti ser sacerdote, porque eu quero que tu seja profeta. Por quê? Porque o profeta não espera do povo, o profeta espera de mim. Começa a profetizar nesse vale. Começa a profetizar nesse vale. Irmãos, nós começamos a profetizar naquele culto. Eu vou te falar uma coisa: a graça e a glória tomou conta daquela casa, que até crente da Maranata estava caindo, levantando, caindo, levantando. E eu estou: receba, receba, receba. Deus levantou pessoas cheias de graça e poder. Eu vi Deus respondendo para aquelas pessoas naquele lugar. A única coisa que vocês precisam é da minha presença. Mantenham o fogo aceso. Eu fiquei tão ousado quando eu vi a Maranata no sabatinho, que eu fui para uma outra que mal conhecia Jesus. E Deus me deu a palavra e falei assim: olha, o Senhor me mostrou você escrevendo uma carta na sua casa e lamentando para Ele alguma coisa. Ele mandou falar para você: eu li e ouvi o que tu falava. A mulher começou aí: mãe, nem a senhora sabia disso. A igreja foi tomada de glória, a igreja foi tomada de presença. E o Espírito falava comigo assim: filho, a única coisa que eu quero que tu traz para essa cidade é a presença que está sobre a tua vida. De qualquer hora, em qualquer lugar. Esse Jesus, quando Ele vier, Pastor Vanderlei, baixinho, Ele não vai apagar o pavio que está fumegando. Não é assim mesmo que fica o pavio? Se Ele não vai apagar, Ele vai fazer o quê?
Vai fazer o que, mano? Colocar azeite. Ele é diferente. Ele tem para dar. Ele não é esse irmão que só critica, porque tu tá fraco, tá fraquinha, não dá mais glória, não ora, não profetiza. Ele é diferente, porque as pessoas só têm poder para nos apunhalar e criticar. Ele não. Ele tem poder para incendiar esse lugar aqui nessa noite. Deus falou contigo, sai do seu lugar, porque tem lamparina sendo acesa aqui hoje. Sai do seu lugar correndo, porque eu quero orar por você. Eu quero orar por pessoas que entrou nessa casa hoje. Onde estão o primeiro que quer entregar tudo nas mãos do Senhor? Deus está te chamando para um tempo novo. Deus está te chamando para incendiar essa tua lamparina. O Espírito Santo está dizendo: ei,